Ganhar dinheiro sem muito esforço deve ser o sonho de qualquer pessoa. A cada minuto, milhares de buscas são feitas no Google e a pergunta é quase sempre a mesma: como ganhar dinheiro? Mas isso não começou hoje. Todos os anos outra estatística também cresce muito. São os chamados golpes financeiros. Esse tipo de prática maliciosa é muito comum no mundo das finanças e atinge principalmente aqueles que desejam obter altos lucros com investimentos a curto prazo, o que na prática não é possível. Aos desavisados, resta o gosto amargo dos golpes que deixam rombos astronômicos a milhares de famílias todos os anos e só vem crescendo. Nesse vídeo, você vai conhecer os 2 maiores golpes financeiros da história. Charles Ponzi. Esse caso aconteceu no início do século XIX. Em 1920, um italiano chamado Charles Ponzi arquitetou o primeiro esquema de pirâmide financeira da história. Nesse esquema, ele anunciava em posts de jornais que faziam promessas exorbitantes de 50% a 100% em um curto espaço de tempo. Ele propunha pagar aos investidores o dobro do valor investido em até 90 dias. Aliás, ele cumpria com a promessa, o que fez com que sua fama crescesse absurdamente e atraísse mais investidores para sua rede. Charles foi questionado sobre os métodos que ele utilizava para que conseguisse repassar valores tão expressivos aos seus associados. Em resposta, ele dizia não poder revelar por se tratar de um segredo estratégico que ele não poderia revelar à sua concorrência. O que ninguém sabia é que Charles Ponzi utilizava o dinheiro de novos investidores para pagar os antigos, a famosa prática de pirâmide. Nesse esquema, as pirâmides são alimentadas por novos associados que pagam os antigos associados. Esse sistema tem por si prazo de validade, pois à medida que a frequência de novos associados diminui, a corrente se enfraquece e aí toda a sujeira é revelada. Foi o que aconteceu quando o jornal Boston Post resolveu realizar uma investigação acerca de Ponzi e constatou que Charles não poderia cobrir com os rendimentos oferecidos. Interrogado sobre o assunto, Charles Ponzi dizia que investia todo o dinheiro dos investidores em cupons de selos postais que ele comprara em outros países a preços menores e eram revendidos nos Estados Unidos a uma certa margem de lucro. Essa informação também foi investigada pelo Boston Post, mas o que foi descoberto foi uma sujeira ainda maior. O que ele lucrava com a compra e venda de selos postais era insignificante se comparado ao volume movimentado pelo seu negócio. O resultado? Bem, digamos que todos os investidores decidiram reaver os investimentos e descobriram que não existia dinheiro. Isso culminou no processo de prisão de Charles Ponzi, onde ficou preso por 15 anos. O esquema de Ponzi foi tão sério que as legislações foram criadas depois desse golpe gigantesco, a fim de impedir o nascimento de novos sistemas de pirâmide. O Wall Street é o coração financeiro dos Estados Unidos. Todos os dias são negociados bilhões de dólares em ativos, um cenário seguro para investimentos longe de qualquer fraude. Não para esse homem, Bernie Madoff. Ele montou um império fraudulento no coração financeiro da Bolsa de Valores americana e movimentou 65 bilhões de dólares desde os anos 60, quando fundou a Bernard L. Madoff Investment Securities. A confiança dos investidores na empresa de Madoff foi tanta que ele se instalou completamente na Nasdaq, uma das maiores bolsas de valores dos Estados Unidos, sendo classificado como uma das maiores market maker da mesma. Sua alta influência dentro do mercado financeiro lhe rendeu, dentre muitas conquistas, o cargo de presidente da Nasdaq, certamente um homem acima de qualquer suspeita. Não para Harry Markopolos, analista contábil forense que apontou irregularidades no sistema. Ele dizia que seria impossível para Bernie Madoff repassar todos esses valores para os investidores por estarem muito acima do mercado, algo em torno de 10% ao mês. As autoridades responsáveis por apurar as denúncias nada fizeram inicialmente. Tudo por se tratar de um homem até então sem nenhuma mancha na reputação.
Madoff, entre muitas coisas, era um grande filantropo e ajudava muitas causas sociais. A SEC, a Comissão de Valores Imobiliário Americana, fora advertida diversas vezes sobre as denúncias de Marco Polo, porém sem nenhuma reação da instituição. Foi em 2008 que todas as máscaras caíram. Aliás, a máscara de Bernie Madoff, que revelou o grande esquema de Ponzi que ele sustentou por quase 40 anos, bem debaixo do nariz da Bolsa de Valores. O sistema era bem simples. Ele usava o dinheiro de novos investidores para pagar os antigos e sempre alimentando a rede com novos usuários. Tudo isso através do conhecimento e fama que ele ganhou ao longo do tempo. Não faltaram grandes nomes entre celebridades e instituições financeiras vitimadas pela pirâmide bilionária que ele sustentou de 1965 a 2008. Foi durante uma crise em 2008 que abalou os ânimos da Bolsa de Valores, que causou o chamado efeito manada. Isso levou todos os investidores a retirarem seus investimentos e, claro, descobrirem que não existia fundos para pagar seus investidores. Foi a própria família que o denunciou. Seu filho mais velho reportou ao SEC sobre o esquema fraudulento que havia sido confessado pelo próprio pai. Bernie Madoff foi preso e condenado a 150 anos de prisão. Mas depois de alguns anos preso, ele viera a falecer em abril de 2021. Fatos como esse não são isolados. Eles acontecem todos os anos e vitimizam milhões de pessoas que são atraídas por oportunidades de ganhos fáceis. No Brasil, estima-se que 11% da população já foram vítimas de algum tipo de esquema piramidal. Casos como o de Madoff, que atuou bem debaixo dos olhos de especialistas em fraudes, não estão longe de acontecer comigo ou com você. Assim como ele, todos os golpistas parecem estar sempre acima de qualquer suspeita. No vídeo de hoje, você conheceu os 2 maiores golpes financeiros da história. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações para ficar sabendo sempre que um novo vídeo aparecer por aqui. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.